Adore somente o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Oi, me chamo Newton, faço parte da Home Church Santos e aqui estamos participando de mais um episódio dos 10 dias de oração. E queria que você lesse comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz o seguinte: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A geografia desse episódio da história de Jesus é muito curiosa para nós entendermos. Primeiro, Jesus está no deserto, e a palavra deserto em hebraico, midavar, significa lugar da palavra, porque lá é provavelmente o lugar mais silencioso possível para que se possa ouvir a voz de Deus. Deserto também é muito interessante no texto bíblico porque é um lugar de preparação. Diversos personagens estiveram no deserto. O povo de Israel esteve no deserto, Abraão esteve no deserto, Agar também esteve no deserto, o próprio apóstolo Paulo esteve no deserto e agora Jesus está no deserto, seguindo ali, como o próprio livro de Mateus introduz, como um novo Israel experimentando as mesmas experiências que Israel teve. Estando Jesus no deserto para estar sobre a influência do Espírito, ele é tentado pelo inimigo. E essa tentação, na verdade, as 3 tentações que aparecem ali, elas são muito curiosas. Porque quando a gente fala do problema do pecado, e as várias formas como o pecado é descrito no texto bíblico, com um vasto vocabulário, são cerca de 10 palavras que existem para definir pecado, há uma essência que a gente entende o que é o pecado. O pecado é uma rebeldia contra Deus, mas principalmente quando eu me coloco no lugar de Deus. E aqui a gente aprende 3 lições importantes através da tentação ou das tentações que Jesus passa no deserto. A primeira delas é que o inimigo ele não vem despreparado, ele conhece as fraquezas de todas as pessoas que ele vai tentar. E isso, inclusive, quando ele foi tentar Jesus depois de 40 dias e 40 noites no deserto, é óbvio que ele estaria com fome. O diabo vem tão preparado que ele usa textos bíblicos no diálogo contra Jesus, mas Jesus também se mostra alguém versado nas Escrituras. Ele vai citar 2 vezes texto do livro de Deuteronômio, capítulo 6, e uma vez do livro de Deuteronômio, capítulo 8. E o livro de Deuteronômio ele é muito especial porque Moisés está relembrando ao povo de Israel vários dos ensinamentos que eles haviam recebido de Deus ao longo dos 40 anos no deserto. E aqui, 3 coisas curiosas que aparecem em relação às tentações. A primeira tentação, que ele fala, transforme estas pedras em pães, o princípio ali é se eu uso o meu poder para benefício próprio. Jesus poderia fazer isso, mas o objetivo de Jesus não era esse, servir a Ele mesmo, mas servir aos outros. O objetivo de Jesus era dar a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Na segunda tentação, que ele pede assim, se jogue daqui e Deus vai enviar anjos para que te salvem, o princípio por trás é tentar a Deus é uma vaidade, é um orgulho religioso, como se nós pudéssemos determinar aquilo que Deus faz na nossa vida. Essa é uma ideia, é um absurdo, porque a todo momento Deus está fazendo, através da sua graça e misericórdia, aquilo que é melhor. E nós não podemos pensar que nós somos poderosos o suficientes para determinarmos aquilo que Deus deve fazer em nossas vidas. E no último, a última tentação, onde ele fala assim, se prostrado me adorares, e Jesus responde que só a Deus adorarás, tem a ver com a ideia de quem realmente eu adoro. A minha vida é dirigida pelas minhas vontades ou a minha vida é dirigida por aquilo que Deus fala em sua palavra? Voltando para a ideia principal aqui,
de que Jesus é alguém versado nas Escrituras, é porque o convite para nós na reflexão de hoje é que nós também devemos conhecer a Bíblia profundamente. Jesus era um profundo estudioso do texto bíblico que é apoiado na palavra de Deus. Uma das frases que ele cita, que está lá em Deuteronômio 8, é nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é confiar naquilo que Deus nos ensina. Isso até nos lembra a tentação de Adão e Eva, que essencialmente é igual a de Jesus. Eles só tinham fé na palavra de Deus, só na palavra de Deus eles deveriam confiar, mas aí eles decidiram confiar numa outra palavra, que era a palavra da serpente. E o convite que eu faço para você é hoje, dedique-se ao estudo da Bíblia. O pastor Alejandro Bulhon, no livro dele, Conhecer Jesus é Tudo, ele vai dizer que a Bíblia é como uma carta de amor que nós recebemos de Deus. Quando você aí está apaixonado ou apaixonada, e claro, hoje o mundo não é tanto de trocar cartas, mas os amantes gostam de trocar cartas. E aí você recebe a carta do seu amante, lê ela uma vez, guarda ela no bolso. Daqui 5 minutos você pega essa carta novamente e lê mais uma vez, e aqui você já está começando a decorar em essência aquela mensagem, e aí você deixa ela de canto novamente. Daqui a alguns outros minutos, ou talvez daqui a alguns outros dias, você busca esse texto novamente e você vai lê-lo tantas e tantas vezes que você já decorou. Mas você continua lendo aquele texto porque é como se esse texto fosse a presença da própria pessoa. É curioso que nas sinagogas há um momento em que a Torá anda no meio das pessoas e elas tocam e beijam a Torá porque aquilo é como se o próprio Deus estivesse no meio delas. E nesse mesmo livro, Conhecer Jesus é Tudo, Alejandro Bulhon vai dizer que nós temos 96 porções de 15 minutos num dia de 24 horas. E que se nós dedicássemos ali talvez 2 ou 3 ou 4 porções, gastando tempo, 15, 30, 45, 60 minutos por dia para estudar a palavra de Deus seria interessante. Um outro especialista da Bíblia chamado Hal Seed vai dizer que se nós dedicarmos 1 hora do dia para estudarmos um versículo bíblico profundamente, nós levaríamos 30 anos para estudar toda a Bíblia. E quando nós terminássemos esse estudo, nós não compreenderíamos tudo isso. Porque como a própria tradição judaica vai dizer, a Bíblia é um livro de 70 faces, onde há muitas e muitas possibilidades. Jesus também vai dizer que a Bíblia é como um tesouro, que a gente sempre vai arrancando coisas novas. O convite de hoje é para que você, assim como Jesus investiu tempo para estudar a Bíblia e poder vencer o inimigo, que você também dedique tempo para aprender mais sobre Deus, sobre aquilo que Ele te oferece e para que você seja capacitado também a resistir às tentações. Que Deus abençoe você.